em destaque, Paulo Figueiredo. Eu fiz uma provocação para você antes do intervalo, que era justamente sobre o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, tem sinalizado a interlocutores que dedicará energia às investigações contra Jair Bolsonaro. É a caça às bruxas? Eu fico a dúvida. É por isso que não dá pra gente ter certeza que o Lula foi eleito de fato. Então manda. E o Google resolveu falar aqui. Mas vamos lá. É por isso que não dá pra gente ter certeza de que o Lula foi eleito de fato. Esse era o corregedor, esse é o corregedor do processo eleitoral. É o corregedor que o Lula cumprimenta com tapinha no rosto. É o corregedor que vira pro Xandão e fala: missão dada é missão cumprida. Com subserviência. Então, dá pra gente confiar nisso? Isso é normalidade institucional? É essa porcaria que os caras chamam de democracia? Isso é democracia? Uma das questões mais básicas do direito, mais básicas, é a isonomia do julgador. Assim, fundamental, uma coisa de, sabe, assim... O que vocês acham que pode acontecer com o Bolsonaro? Os processos no TSE são baratos, e não vão só o Bolsonaro, né? Vão neutralizar uma dúzia de pessoas com esse... neutralizar... vão atrás do Braga Neto, vão atrás dos filhos do Bolsonaro, vão atrás de uma penca de gente, vão se livrar dos mandatários ali que podem dar mais trabalho para eles. E o Xandão avisou que isso ia acontecer, né? Mas eu acho que isso é pouco perto do que vai acontecer. Veja, do ponto de vista eleitoral, especificamente em relação ao presidente Bolsonaro, eu não considero esse processo nem tão importante, porque vai tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Não vai ser esse processo que vai tornar o presidente Bolsonaro inelegível no estado das coisas atual. Primeiro, vamos raciocinar aqui. Se o presidente Bolsonaro não toma atitude nenhuma e deixa o país, entrega o mandato do presidente, termina no dia 1º. Se ele entrega o país, eu não posso falar que o Lula aqui foi condenado por corrupção, mas por alguém que foi condenado por corrupção e teve os seus julgamentos lá anulados, tornados nulos, né? Se ele entrega o país para o Lula, se ele entrega o país com a população tendo suas liberdades individuais violadas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, sistema acusatório, direito de habeas corpus, que mais? Liberdade de reunião. Se ele entrega o país nessa situação, com um poder, abusando não só do poder executivo, mas do poder legislativo, mexendo no orçamento, mexendo nas atribuições e nas leis que o próprio Congresso passou. Se o presidente Bolsonaro entrega o país nesta situação para quem está entregando, para uma figura de caráter duvidoso, vou colocar assim, acho que assim pode, sem ser censurado, ele está liquidado politicamente. A população está perdendo a paciência com o presidente. A população está perdendo a paciência, muita gente desgostosa, muita gente entendendo a pressão e a dificuldade do momento que ele está passando, mas muita gente já sem paciência. Porque não adianta dizer que foi enviado por Deus, que Deus colocou nessa missão para entregar o país numa situação dessas. Lamento dizer, eu gosto muito da figura pessoalmente, mas não adianta cair de joelho no chão, orando e etc., e fugir da missão que foi colocada. Não adianta, não há desculpa para isso. Vamos falar de Deus, né? Existem 2 tipos de pecado. O pecado da comissão, que é aquele que você comete, né? Que é você fazer algo errado. E existe o pecado da omissão, que é você não fazer nada ao perceber que algo errado está sendo feito. E é pecado igual. E eu não falo aqui do ponto de vista apenas religioso, eu falo também do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico. São a mesma coisa, mas
Às vezes as pessoas não percebem como a mesma coisa. Eu estava aqui, primeiro, boa tarde ao Alexandre Garcia, sempre um privilégio, uma honra dividir bancada com ele. Eu estava aqui antes enumerando, né, as razões pelas quais eu acho colocar o processo no TSE para tornar o Bolsonaro especificamente inelegível razoavelmente inócuo, né? Acho uma coisa pequena perto do que está acontecendo. Acho que tem mais efeito para neutralizar parlamentares e aliados dele, caçar mandatos sem o chato e moroso processo no parlamento, do que especificamente por conta do Bolsonaro, né? Porque eu entendo que caso ele não cumpra a sua obrigação constitucional e o Lula assuma no dia 1º, e mais do que o Lula assuma no dia 1º, que as nossas garantias constitucionais não sejam reestabelecidas, o Lula assumir ou não é uma consequência do nosso problema legal e institucional que vemos hoje em dia. Eu acho que o legado do presidente vai ficar muito prejudicado e muitos eleitores ficarão decepcionados, né? Mas existe um segundo motivo, que não adianta, o Bolsonaro pode ter os direitos dele de disputar novas eleições, porque com esse sistema eleitoral que tem Xandões de presidente e Beneditos de corregedor, né, o sistema eleitoral que censura veículos de imprensa como o nosso, onde nós temos que ficar medindo palavras para saber o que nós vamos fazer ou não, um sistema eleitoral que age em conluio com empresas de tecnologia para favorecer ou desfavorecer determinados grupos, o sistema eleitoral que censura políticos proeminentes com quem ele não concorda, o sistema eleitoral que o advogado do Lula janta com o ministro, o sistema eleitoral o sistema eleitoral do perdeu o mané, né? O sistema eleitoral que multa com multa e ameaça de prisão e ameaça de litigância de má-fé todos aqueles que buscam a justiça para serem reparados, com o sistema eleitoral que as pessoas sequer podem discutir e questionar. Com esse sistema eleitoral não adianta nada o Bolsonaro ter o direito de disputar, ser elegível ou não ser elegível. Isso é uma formalidade. É uma eleição de cartas marcadas. Eleição tem na China, o Partido Comunista Chinês tem eleição. Em Cuba tem eleição também. Não é democracia por si só que faz eleição. Ou eleição por si só que faz democracia, perdão. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. E há um terceiro motivo. Porque se nada for feito e a escalada de abusos de autoridade no país continuar, não tenho dúvidas. Alguém aqui acha que o Zé Maria, eu tenho enorme admiração, já falei aqui várias vezes, alguém acha que o Zé Maria Trindade é um extremista bolsonarista? Ninguém pode achar que o Zé Maria é, mas ele está aqui dizendo no programa com toda a sua sensatez, com todo o seu bom senso, com toda a sua experiência, reconhecendo que não há mais a menor necessidade de previsão legal para que qualquer um seja preso. E ninguém pode chamar de democrático um regime onde isso existe. Ele está correto em dizer que, do ponto de vista penal, legal, as ações existentes, por enquanto, lembrando que haverá outras ações contra o presidente Bolsonaro, que essas ações não têm a menor chance de prosperar do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista legal, o Daniel Silveira não poderia estar não poderia nunca ter sido preso, nunca poderia estar passado por nada do que passou. Mas debaixo de uma graça presidencial e da própria palavra do Ministério Público dizendo que a graça presidencial cessaria todos os efeitos condenatórios da ação dele, ele está aí com multa de 7 milhões. O Alan dos Santos com passaporte cassado. Passaporte cassado para um jornalista exilado e asilado aqui nos Estados Unidos. O que vocês acham que vai acontecer com o presidente? E mais, sei lá por que diabos, gostaria muito de perguntar para ele o que fez renovando concessão de Globo a essa altura do campeonato. Essa mesma empresa que ele renovou a concessão, que é possibilitadora, cúmplice e artífice de tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia, essa mesma se incumbirá de assassinar a sua reputação
E como ainda tem um controle significativo das comunicações do país, que aos poucos a gente está demolindo, mas ainda tem, vai destruir a imagem do presidente para gerações futuras. Então, assim, a ação do Benedito, corregedor, etc., contra o Bolsonaro especificamente, inócua. O legado dele vai para o espaço, a população se revoltará e procurará um novo líder, não tenham dúvidas disso. 2, disputar sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso, ele, seus familiares e os seus aliados.